com os irmãos, mais uma vez, nessa missão, nessa responsabilidade de compartilhar, passar para os irmãos, para a igreja, aquilo que Deus passa para cada um de nós, cada dia. Às vezes precisamos parar, sossegar a nossa alma, sossegar o nosso espírito, para ouvir o nosso Criador. Às vezes a nossa corrida, nossas tarefas, nos deixa tão agitados e tão compromissados, e nós não paramos um pouco para ouvir o nosso Criador, a quem nós devemos tanto, a quem nós deveríamos parar com muita frequência, com toda frequência, com todo tempo, talvez logo de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer, hora de levantar, hora de deitar, hora de alimentar, todo o tempo, lembrando do nosso Criador. Daniel começou falando sobre a alegria. Eu quero falar mais um pouco sobre esta alegria, no Salmo 126. Vamos abrir nossas Bíblias, aí no Salmo 126. Um povo que se alegrou, um povo que foi restaurado, um povo que voltou para sua terra, saiu da escravidão, saiu de uma situação de calamidade intensa, de escassez total. Nesse Salmo 126, Deus eu vou ler, depois eu vou usar algumas projeções aqui. Não é muito meu estilo, né? Mas hoje Deus tocou no meu coração. Então eu, junto com o Rogério, me ajudou. E nós fizemos algumas imagens aqui para ilustrar mais, para marcar mais. Mas eu vou ler primeiro o Salmo 126, tem só 6 versículos, né? Mas que nos ensina tanto. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Poucos versículos, palavras firmes, palavras claras, mas que precisamos parar para ouvir. Deixar o barulho de fora, talvez o barulho das nossas tarefas, das nossas obrigações, que precisamos cuidar com tanta diligência. Mas tem hora que eu tenho que parar. E essa é a hora de você parar para ouvir o que Deus quer falar, que vai falar para cada um de nós. Quero que coloque então essa primeira imagem que fala que os que semeiam com lágrimas com júbilo ceifa. O que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com seus feixes.
voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Outra tradução. Essa é uma palavra de ânimo, porque o próprio texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Sião é um povo de Deus. Quando Deus restaura o povo, quando Deus restaura uma vida, quando Deus restaura a nossa sorte, certamente nos alegraremos, certamente nós regozijamos, certamente nós caímos em ações de graças diante do Senhor e dizemos: como o Senhor é tremendo, é maravilhoso, é bondoso, é poderoso também para mudar a nossa história, o curso de que estávamos indo, mas não tínhamos certeza para aonde chegar. Estávamos indo, e diz que o Senhor restaurou a sorte deste povo. Falando no individual, para cada um de nós, será que Deus restaurou totalmente a minha sorte e a tua sorte? Será que Deus está interessado nisto? Em restaurar a nossa esperança, a nossa fé, restaurar as nossas convicções, restaurar em nós. Será que Deus está pensando nisto? Será que Deus esqueceu da sua bondade para não se lembrar mais da aliança que Ele fez com o seu povo? Todas as perguntas que fazemos, certamente na frente temos a resposta. O amor do Senhor é infinito. A aliança do Senhor, que o Senhor faz, não quebra. O compromisso que o Senhor tem, com o Criador tem com cada um de nós, não termina. Então, nesse conceito, nesse entendimento, nessa clareza, nessa convicção que nós entendemos um pouco dessa palavra. Sabemos que esse cântico de alegria que esses irmãos cantaram, né? Esse é um cântico, esse salmo, e esse acontecimento, olhando um pouco para a história, foi profetizado em torno de 700 anos antes de Cristo. E esse acontecimento aconteceu um pouco mais à frente, em torno de 530, 540 anos antes de Cristo. Então, os 200 anos demorou para se cumprir a profecia de Isaías. Se lermos, tem aí os textos para conferir. Segundo Crônica, tem o texto 36, 22, 23, diz, também Isaías 44, também diz, e o verso 28 e 45, 1 também diz. Então temos temos as bases bíblicas para isso. Quando Isaías profetizou que este povo iria sair da escravidão. Então quando o rei, foi trocado o rei, entrou o rei Ciro, esse rei, né, foi bondoso, ouviu o Senhor. Portanto, no texto que eu citei, nos textos que eu citei, um dos lugares Deus trata Ciro como o meu pastor. Porque quando ele começou o seu reinado, logo no primeiro ano, ele já fez a convocação de todos que queriam ir para Jerusalém a construir. E muitos desses foram para construir. Os que não fossem, esse rei usou também de compaixão de Deus, disse, aqueles que não puderem ir, só contribua. Faça suas contribuições para que esses irmãos vão lá e reconstrua aquilo que foi destruído. Então esse texto também está aí em Esdra, bastante conhecido. Esdra 1, verso 1 ao 3, que fala sobre... Eu não vou ler muito, estou citando os textos, não vou ler aqui muito com vocês.
Aqui diz sobre a preciosa semente. Eu quero que coloque a figura 2 agora para mim ver. A preciosa semente. Queridos, o que é precioso se trata com todo carinho, com toda, vou usar delicadeza, com toda diligência. As coisas de Deus não se jogam, se cuida. Pode ver aqui nessa ilustração, só para me ajudar aqui, o cuidado do semeador. Não estou falando da parábola do semeador, que é Mateus 13. Estou falando desse assunto de levar a boa semente. Mas a boa semente plantada com diligência, com carinho, com amor, com a semente bem selecionada. Porque tem várias sementes. Que semente eu devo semear? Então aqui nesse texto diz, para nós não semearmos 2 tipos de semente. Deuteronômio 22:9 diz isso. Para não semear 2 tipos de semente numa vinha. Nós temos que semear um só tipo de semente. Se é a justiça, tem que ser a justiça. Se é a misericórdia, é a misericórdia. Se é a compaixão, é a compaixão. Não posso semear a compaixão e a injustiça. O amor e o ódio. Eu não posso semear 2 sementes. O semear 2 tipos de semente não forma, não completa, não cria nada. Semear boas coisas, sabemos que não é fácil, mas semear a boa semente. Coloca a 3 para mim, por favor. Semear a preciosa semente. Semeamos a semente com todo carinho, com todo cuidado. Nasceram as plantas iguaizinhas. Não tem uma planta espinhuda, né? E outra lisa. Todas nasceram e estão crescendo. Boa semente. Eu tenho que semear a boa semente. E o texto diz, né? Aqui diz sobre a boa, o que é o verso 5 e 6 do texto que nós lemos de Salmo, diz que aquele que leva a preciosa semente. O que é a preciosa semente? E para que ela serve? Não tem semente melhor, não tem semente mais útil, mais eficaz, e que mais lucro dá, que mais rende. Não tem semente maior do que o amor de Deus. Todas as outras coisas são periféricos ou periféricas. Se existir o amor no semear, certamente colheremos. Porque se eu semear o amor, vou colher amor. Se eu semear a guerra, vou colher a guerra. Se eu semear o ódio, vou colher o ódio. Se eu semear a mentira, vou colher a condenação. O que eu semeio, eu colho. Eu preciso ter cuidado daquilo que semeio. Eu preciso ter cuidado daquilo que eu falo. Eu preciso ter cuidado daquilo que eu desejo. E eu preciso ter domínio naquilo que eu penso. E eu preciso ser vigilante e ser cuidadoso. Semear boas coisas não é fácil. E requer de nós fé. Se eu quero semear as coisas de Deus, eu tenho que crer em Deus. Porque senão eu vou semear outras coisas. Você é um ideologista, algo que tem um ideal, tem uma tendência, ele tem algo que ele luta por aquilo, mas ele não tem. Não é a semente de Deus. Eu preciso ter fé.
para semear as coisas de Deus. Eu preciso também ser obediente para semear só as coisas de Deus. Eu posso semear muitas coisas. A minha vontade, meu desejo, a minha ganância, a minha arrogância, a minha altivez. Eu posso semear tudo que Deus não semearia e não semeia. Mas se eu semear pela fé, em obediência, se eu semear renunciando a mim mesmo, temos um grande exemplo disso. Jesus semeou, mas ele renunciou primeiro. E ele creu. E ele submeteu. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém semeia algo eterno por si mesmo. Nós só conseguimos semear as coisas boas nesta terra para nós mesmos, para os nossos familiares, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso convívio, para o nosso próximo. Se as coisas boas, só se renunciamos a nós mesmos. Eu tenho que ter esperança naquilo que semeio. Aquele que não espera na sua semeadura é frágil. Ele logo é tomado por outra vontade. Eu preciso perseverar em semear e esperar nascer e crescer, acompanhar. Quanto tempo? Cada planta, né? Tem certas plantas que em 2 meses já frutifica. Tem outras que demoram 15 anos. Não sei. Eu preciso esperar. Depende da semente que eu semeio. Uma das sementes que às vezes nós semeamos e esperamos que ela encontre o solo fértil. E às vezes não acontece, mas tenho que semear. Mas uma coisa eu tenho que fazer, semear para a justiça de Deus, através de atitudes. Eu semeio através de atitudes, não de conversa, não de exemplos tomados, mas de uma vida vivida, exemplar e que coloca em xeque, diz, e possa dizer, e venha dizer, se você quiser andar comigo, vamos aprender juntos. Se você quiser orar comigo, vamos lá. Se você quiser obedecer a Deus, como eu tenho aprendido a obedecer, vamos lá. Então eu ensino com atitudes. E tudo isso para glorificar a Deus. E assim colheremos frutos para a vida eterna. Se semeamos coisas santas, colhemos coisas santas. Se semeamos coisas boas, colheremos coisas boas. Mas o que eu semeio nas minhas conversas, nos meus convívios, sejam em todos os níveis, do mais simples, da criança ao mais velho, do mais débil ao mais culto, o mais intelecto. O que eu semeio no meu convívio? Semeio paz, alegria, esperança, amizade. Eu semeio coisas que geram segurança nos outros. Diz a palavra, os que semeiam com lágrimas, semeiam, eles voltam com a sua colheita. Queridos, semear no reino de Deus e semear o reino de Deus. Essas duas formas de semear. Semear o reino e semear no reino de Deus precisa de toda determinação, de fé e de convicção. Senão, nós paramos no caminho. Diz que o povo, nesse salmo, que eles voltavam
com júbilo. E para voltarmos com júbilo, temos que semear a boa semente. Semente selecionada. E a semente selecionada, né, está numa receita que chama Bíblia. Toda semente, toda receita de plantio, de cultivo, tudo está na Bíblia. E nós falo que passamos por escolas, né, do início a universitário, nós sabemos que aprendemos tantas coisas, lemos tantos livros, tantas poesias, tantos sábios nós lemos, livro que lemos, mas poucas as instruções. E essa criatividade humana, ela trouxe para nós vida de Deus. E um livro tão simples que diz que 5 dias dá para ler Bíblia, 70 e poucas horas dá para ler a Bíblia toda. Eu não consigo ler nesse tempo. Já li a Bíblia mais de uma vez, mas não em 72 horas, não em 5 dias. Mas diz que dá para ler. Os estudiosos dizem que dá para ler. Aqui fala sobre voltarmos com júbilo. Para voltarmos com júbilo, temos que semear a boa semente. Senão eu vou voltar chorando, porque não consegui colher, não consegui ver o fruto, não consegui ver o resultado. Mas se eu semeei a boa semente, um dia eu vou ver o fruto. Eu não sei quanto tempo demora. Também essa não deve ser o meu desgaste, mas eu devo esperar e confiar no Senhor. Lágrimas, quebrantamento na semeadura da justiça. Lágrimas e quebrantamento na semeadura da justiça nos garante vitórias e glorifica ao Senhor. Durante esse tempo, olhando para a palavra, eu fiz uma pergunta. O que eu tenho semeado? E qual o fruto que eu tenho colhido? O que eu tenho semeado e que fruto tenho colhido? Que agrada a Deus. Porque na nossa vida secular, nossa vida profissional, às vezes semeamos, estudamos, nos dedicamos, trabalhamos 10, 12, 18, 20 horas e ganhamos. Mas no reino de Deus, o fruto que eu tenho semeado, qual é o fruto que eu tenho colhido disso? No reino de Deus, que agrada o Criador. Abre sua Bíblia em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11. Eu quero ler também, não só o 11, 18 de Provérbios, eu quero ler alguns versículos do capítulo 10. Vamos juntos. Capítulo 10. Vou ler alguns versículos do capítulo 10. Para ver, vou ler só o que diz do semeador da boa semente. Ou aquele que vive, né, tem uma vida que agrada ao seu Criador. Aqui diz, 10, versículo 1, o filho sábio alegra o seu pai. Outro versículo, o Senhor não deixa ter fome o justo. O que ajunta no verão é filho sábio. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. A memória do justo é abençoada.
O sábio de coração aceita os mandamentos. Repito esse versículo. O sábio de coração aceita os mandamentos, aceita as instruções. Quem anda em integridade anda seguro. A boca do justo é manancial de vida. O amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. A obra do justo conduz à vida. O caminho da vida é de quem guarda o ensino. Prata escolhida é a língua do justo. Os sábios do justo, os lábios do justo apacenta a muitos. Verso 21 do capítulo 10. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. O amor do Senhor prolonga os dias da vida. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. O justo jamais será abalado. Tem gente que acha que o crente só anda em derrota. Eu falo, quem crê em Deus, a própria palavra está dizendo, jamais ele vai ser derrotado. Sempre vai ser um vencedor. E sempre mesmo. Capítulo 11, verso 3 diz assim, a integridade dos retos os guia. Verso 5, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. A justiça dos retos os livrará. Verso 8, o justo é libertado da angústia. Verso 11, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Aqui me chama a atenção nesse versículo, pela bênção que os retos suscitam, pelas bênçãos que os retos invocam, deseja para a sua cidade, essa cidade se firma e é livrada de tragédias, é livrada de muitas tragédias. Então, pela bênção que os retos levantam, suscitam, a cidade é exaltada. Fim do verso 14 diz assim, mas na multidão de conselheiros há segurança. Verso 16, a mulher graciosa alcança honra. O verso 17, o homem bondoso faz bem a si mesmo. O verso 18 que eu disse, que era 11, 18, o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. O verso 24, quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. O liberal, por que o liberal sempre tem? Parece que é uma fonte inesgotável. Quanto mais dá, mais ele tem. E o avarento, ele dá pouco e tem menos ainda. Mas o liberal, ele dá e tem mais ainda. Porque a Bíblia, a própria palavra de Deus, diz essa verdade. O verso 25 diz assim, a alma generosa prospera e quem dá a beber será dessedentado. A alma generosa prospera e quem dá a beber será dessedentado. Será saciada a sua sede. Para finalizar essa leitura aqui, o verso 30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Dois salmos, dois livros de provérbios. O livro de provérbios foi escrito, segundo nós aprendemos, que ele foi escrito que ele abrange toda a vida do ser humano, né? Do nascer, do procedimento, de atitudes, comportamento, reações,
é diferente de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito para o homem sem Deus. Mas Provérbio foi escrito para o homem de Deus. Porque instrui o homem, instrui como se deve conduzir. Agora, o Eclesiastes fala, quando Salomão escreveu o Eclesiastes, ele diz, lá fala do homem sem Deus. Por isso ele fala, tudo é vaidade. É como quererem sacar o vento. É tudo vaidade. Mas voltamos, então, aqui. Coloca o número 5. Temos que estar atento, porque o inimigo tenta nos confundir, usando a má semente. Olha lá o que diz. A semente má, trazendo destruição das nossas vidas. Deus semeia em nossa vida, e semeia nesta terra a bondade, o amor, misericórdia, compaixão. Mas o inimigo também semeia a discórdia, a guerra, as brigas, os atritos, os conflitos. O inimigo também tem uma semente para semear. Só que a diferença está ali, né, que nós vemos. Cada semente, tipo de semente, resulta numa planta que serve para algo diferente. Deus é o semeador e o diabo também é. Porém, a diferença está na semente. Que semente eu tenho semeado? Volto. Que semente eu tenho semeado na minha vida? Por onde eu passo? Que legado eu deixo? Por onde eu passo? Que amizade eu deixo? Que consegui agregar, consegui cativar, consegui ajuntar alguém, consegui reconciliar alguém, consegui socorrer alguém, consegui entender alguém. Que semente eu semeio? Devemos vigiar para não colher o que o mundo semeia. O mundo semeia muitas coisas. O mundo até às vezes invade a nossa privacidade ditando regras que não é digna de Deus. São regras puramente desta terra, que vai totalmente contra os princípios e os mandamentos de Deus. E o mundo tenta ditar essas regras. Por isso, muitas vezes nas minhas orações, falo, Senhor, levanta um grande muro, a grande parede aqui. E o muro, ele tem um sentido de dar privacidade, proteção. O muro é para nos dar proteção. Então, levanta, Senhor, aqui algo, que o mal fique para lá, e eu fique para cá, e eu tenha a tua proteção. Levanta essa proteção para me livrar. Tem sido também a minha oração. E o mundo muitas vezes precisa estar longe de nós. Quando digo mundo, não é esta terra, não é as coisas que Deus criou, mas é a prática desenfreada. Desenfreada que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus. Devemos vigiar para não colher o que o mundo semeia, o que a mídia semeia. A mídia semeia tanta coisa. Está entrando sutilmente em nossos lares. E os pais têm filhos pequenos, cuidado. Hoje eu estava lendo, buscando algumas imagens, eu estava junto com o Rogério. E a gente viu imagem ali, que eles encaixam imagens, certo? Profanas ali. Mulheres nuas. E homens também. Queridos, vamos ter cuidado. O nosso lar é um lugar santo, onde habita Deus. Onde Deus é glorificado e exaltado. Onde Deus é Deus. Ele manda, Ele decide, Ele pastoreia, Ele guarda, Ele supre, Ele provê. Mas Ele também é honrado, Ele é amado, Ele é temido, no sentido de respeito. A mídia, a liberdade
A liberdade é alguma das coisas que alguém tem exagerado nas liberdades ou na liberdade. Ele tem liberdade de andar, eu tenho liberdade de andar do jeito que eu quero, de vestir do jeito que eu quero. Você tem a liberdade, mas eu pergunto, tem autorização do seu Criador? O homem tem autorização? A mulher tem autorização do seu Criador para... Alguém pode dizer, mas aí é uma camisa de força. Queridos, não é camisa de força. Tem coisas que honram a Deus, tem coisas que desonram. Tem coisas que engrandecem, tem coisas que não engrandecem o Senhor. Que identifica quem somos. Certamente, vou dar uma ilustração aqui que me veio à mente. Se eu vestir uma roupa aqui bem chamativa, bem estranha, aquelas roupas que tem no circo que os palhaços usam, bem esquisita, né? Se eu vestir aqui, vocês vão ficar escandalizados, né? Vocês vão deixar de ver o João aqui. Vocês vão ver outra figura deturpada, totalmente distorcida. Então, o que eu visto, às vezes, me ajuda a me identificar. Minhas conversas, meu nível, meu forma de responder identifica quem eu sou. Eu preciso zelar nisso também. Tem outra palavra muito usada que diz assim: eu tenho o direito de ser feliz. Ninguém falou que não tem. A própria palavra diz que o Senhor é um Deus de alegria. Todos nós, Ele nos criou para ser felizes. Portanto, quando Ele começou a criar, Ele criou o homem e viu que o homem só não era feliz. Aí criou a mulher, falou, agora vocês são felizes. E vão embora, vão criar filhos. Vão encher a terra. Feliz. Deus sempre quer a nossa felicidade. Dentro do padrão dEle. Não dentro do padrão que o mundo quer que a gente encaixe. Se nós formos prudentes, né, nessa semeadura de uma identidade que identifica com o seu Criador, que corresponde, que temos aparência, que a nossa identidade identifica quem é o nosso Pai, de quem somos filhos. Então nós aí não ferimos os princípios divinos ou princípios de Deus. A questão de semeadura, diz que tem um ditado, né? Mas não é um ditado, está escrito na Bíblia, né? Esse texto, essa conversa está em Oséias 8:7, que diz, quem semeia vento, colhe o quê? Né? A gente fala, colhe tempestade, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Pode abrir sua Bíblia, Oséias. O que diz? Pode ler para mim. Oséias 8:7. Amém. A primeira frase, a parte A. Amém. Semeia vento e colhe tormento. O que eu semeio? Eu semeio vento ou coisas firmes, que está firmada na rocha, que tem justiça na retaguarda, que tem honra atrás desse fato que eu semeio? O que é que garante a minha semeadura? O que garante a minha semeadura é quando estou agradando o meu Criador. Fora disso, nada, eu estou exposto a qualquer julgamento, qualquer juízo de Deus. Então esse texto me ajuda muito. Temos que ensinar princípios de Deus a outras gerações para que venhamos a ter boas colheitas. Cabe aqui para os mais velhos. Para mim, que passou dos 20, passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 e dos 70. Né? No meu caso.
acima de 70, mas eu falo, todos nós mais velhos, se ensinarmos o padrão de Deus para os mais novos, certamente vamos colher muitos frutos lá na frente. Eu preciso semear coisas que agradam a Deus, que honram o nosso Criador. E lá na frente vamos colher. Não sei quanto tempo vai demorar. Por isso nós começamos a ensinar a criança desde quando ela nasce. Aliás, no ventre já começamos a conversar com ela, né? Os irmãos, os pais oram, abençoando a criança. E quando ela nasce, já vem abençoada, vai sendo gerada abençoada. E depois vem os ajustes aqui na terra. Quando ela nasce e espanta com as coisas que ela vê, ela olha para nós, fica espantada, que nunca viu ninguém na sua frente, esquisito como a gente. Aí elas veem assim e ficam assustadas, às vezes choram, né? Mas depois os pais vão consolando, falam, não, eles são igual ao seu pai, igual a sua mãe, né? E vai agradando, assim por diante. Então nós precisamos ensinar as coisas de Deus para as próximas, para outras gerações, para que mais tarde venhamos colher frutos, ou ter boas colheitas. Tem uma figura 6 aí, não sei se é essa, se está na ordem minha aqui. O fruto pode até demorar a aparecer, mas se semeou boa semente, a colheita será boa, ou não? Semeou boa semente, as plantinhas são todas bem parecidas, certamente lá na frente vamos colher, né, coisas boas. Que semente preciso semear? Na minha família, no local de trabalho, na escola e no meio dos irmãos? Acho que todos nós já temos a resposta. Que semente eu devo semear? Na minha família, no meu lar, dentro da minha casa, com a minha esposa e meus filhos. Que semente eu devo semear? No local de trabalho? Ou na igreja, eu sou um cara. No outro local de trabalho, eu sou outro. Dentro da minha casa, eu sou o exemplo de retidão e pureza. E fora da minha casa, quem sou? Eu sou o mesmo, fora da minha casa. Tem que ser o mesmo. Todo lugar que eu tiver, eu sou o mesmo. Eu preciso ser. Quando digo eu sou, temos que ser. Precisamos ser. Na escola, a meninada que faz faculdade, estuda aí todo tanto tipo de escolas. Tem escolas que ensinam a pior coisa, que é totalmente contra Deus. Por isso, muitos irmãos, na medida do possível, colocam as suas escolas em escolas mais que temem a Deus. Não olhando para doutrinas, mas quem teme a Deus. Isso também é saudável. Dentro do possível, a gente faz isto. E no meio dos irmãos? Eu sou o guardador do meu irmão, como diz, né? Abel e Caim teve não entre os dois, porque Caim já foi logo e matou o irmão e pronto, né? Quando o pai perguntou para Caim, cadê o seu irmão? Ele disse, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Olha a resposta que ele deu para o pai. É guardador, sim, eu sou guardador, aquele que cuida, aquele que olha, aquele que olha, que socorre, aquele que cuida, eu sou guardador. Eu tenho que assumir essa paternidade, esse cuidado da vida do meu irmão. Que fruto eu e você esperamos colher na nossa semeadura? Eu fiz essa pergunta para mim. Que fruto eu e você espera colher? Ou esperamos colher na nossa semeadura? Que fruto? Semeio amizade, semeio lealdade, semeio esperança, semeio fé, semeio cordialidade,
todos cordiais. Eu semeio relacionamento. Eu semeio amor puro, a verdade. O que é o semeio? E na minha semeadura, se eu semeio boas coisas, certamente colherei também boas coisas. Quero ler um texto com você agora, que está em Gálatas 6:7, bastante conhecido esse texto. E que quando eu leio, me treme as pernas. Que aqui, Gálatas 6, verso 7, que fala sobre o risco que eu posso correr se eu não temer a Deus, se eu não obedecer. Diz aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas que me chama a atenção o verso 7. Não leve na brincadeira, não leve achando que tudo pode, que Deus é abundante amor, é mesmo. Ele é abundante misericórdia, é mesmo. Ele é gracioso, é mesmo. Agora, ele é abundante em juízo. Bom, aí, né? A medida de Deus é uma só. O tamanho do amor é o tamanho da justiça. Não é que o amor é grande, e é grande, tremendo, mas a justiça anda juntinha com o amor. Alguém diz, mas Deus é grande amor, então Ele me perdoa. E vai perdoando, e vai criando uma árvore cheia de espinho e frutos venenosos. Então por isso Deus já cuida, Ele é cheio de amor, cheio de compaixão, mas também cheio de justiça. Lembre-se, a semente sempre reproduz seu próprio fruto. Lucas 6,44 fala nesse assunto, né? Que cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Quando nós vemos uma criança mal educada, nós falamos da criança, falamos dos pais. Falamos dos pais. Os pais não educam essa criança. E quando olhamos para um adulto mal educado, nós falamos assim, esse não teve berço. Esse não aprendeu, seus pais não educaram. Por isso ele agora é dessa forma. Então nós identificamos facilmente. Por isso, né, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, pelas suas reações. Coloca número 7, por favor, aí. Vamos ver. O desejo de Deus. Qual é o desejo do Senhor para nós? É que seus filhos semeiem a boa semente e colham muitos frutos que glorifiquem o nome dEle. Então esse é o desejo de Deus. Que eu semeie muitas sementes boas, para que eu tenha muitas colheitas, e colheitas que sempre glorificam a Deus. Honra a Deus, engrandece. Deus é o maior. Meu Criador merece honra.
porque Ele usa de misericórdia comigo. Então eu quero colher, mas eu preciso semear a boa semente. Coloque a 8. O Senhor Jesus ensinou com sua vida, com sua obediência, com sua fidelidade ao Pai. Por isso está colhendo muitos frutos. Isaías 53:11 diz que ele, como que diz o versículo? Me passou agora. Ele, pode abrir também a sua Bíblia. 53:11 fala que ele se alegra do seu penoso trabalho, é isso? Isso, amém. Com o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Por que Jesus está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Por que ele, do seu trabalho, ele ficará satisfeito? Porque ele só semeou a boa semente, só semeou justiça, só semeou misericórdia, só semeou compaixão. Ele só semeou o reino de Deus, o reino do seu Pai. Ele não mudou a trajetória, não mudou nada. Ele seguiu toda a linha. Jesus, o Senhor, não foi somente o semeador, mas foi também a boa semente nesta terra. E não foi? Lógico que foi. Todas as coisas boas que olhamos para essa terra, Jesus falou delas e fez. Ele curava, ele socorria, ele orava. Todos os exemplos que eu queira achar e buscar. A minha referência, meu modelo é Cristo Jesus. Por isso, ele se alegra na sua colheita. Eu e você somos colheita do Senhor. A palavra chegou em mim, chegou em você, chegou em nós. Porque Jesus fez tudo correto. Fez tudo certo. Ele não mudou nenhuma trajetória. Não mudou nem nada que Deus Pai estabeleceu. Coloque a 9. O que a nossa semeadura, que a nossa semeadura venha produzir muitos frutos, que glorifique a Jesus, o Senhor Jesus. E com alegria voltemos com muitos feixes. Com muitos feixes. Eu semeei muito, então vou colher muito. Semeei muita justiça, vou colher muita justiça. Semeei muito amor, vou colher muito amor. Semeei muito perdão, vou colher muito perdão. Semeei muita bondade, vou colher muita bondade. Eu semeei amizade, vou colher amizade. O que eu semeei, eu vou colher. Essa regra não tem exceção. Agora 10, para a gente terminar. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, seus feixes. Que é o Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Veja que é uma ação. Não é alguém que fica parado esperando acontecer. Ele faz acontecer. Ele pega a preciosa semente e vai. Isso custa lágrima, custa oração, custa jejum, custa quebrantamento, custa arrependimento, custa obedecer, custa a renunciar a si mesmo. Mas o resultado é positivo, é grandioso, é majestoso. O resultado alegra aquele que plantou a boa semente. Então ele colhe em abundância. Esse texto, para mim, ele fala dá exemplo de ilustração
de uma forma metáfora que a gente fala, né, nos estudos. Um deles, no Salmo 126, volta a sua Bíblia no Salmo 126, para a gente encerrar. Diz aqui que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Um sonho agradável, voltar para casa. Ele estava voltando para casa. Por isso, ele fala, estávamos como os que sonham. Nós estamos voltando para casa, Fomos libertos. A outra, voltar para as correntes das águas de Negueb. Negueb é uma região do sul de Canaã. Região árida, mas que tinha correntes de águas. Por isso, eles se alegravam, voltando para casa, e onde tinha muita água, e água boa. O outro exemplo, peguei aqui 3 exemplos dessa metáfora, e diz, alegrando com a colheita. Eles se alegraram com a colheita, eles se alegravam. Então esse salmo, 6 versículos, parece que nos ensina tanto, é um manancial que jorra, algo grandioso que nos ensina tanto. Mas eu preciso, como eu disse no início, assossegar, parar para ouvir o meu Senhor. E quando eu ler a sua palavra, eu preciso ouvir a sua voz. E eu não leio a Bíblia como uma poesia, uma história, um acontecimento aqui da terra. Eu leio a Bíblia ouvindo o meu Criador. O que ele quer falar? O que ele está falando? Ah, não entendi. Fala outra vez, Senhor. Ah, não entendi. Fala outra vez, Senhor. Eu paro, eu espero. Eu não vou na frente. Eu espero o sinal verde. Eu espero o Senhor falar. O que me chama a atenção nesse salmo foi a primeira palavra do versículo, do capítulo, que diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Certamente eles não estavam bem lá. Certamente eles não estavam. Por isso eles disseram, o Senhor restaurou a nossa sorte. Então, quando esse Ciro, liberou esses amados irmãos, rei da Pérsia ali, depois ele foi rei de Babilônia, onde Nabucodonosor tinha tudo aquilo que nós lemos na palavra, criou muita idolatria e fez muitas coisas erradas. E esse Ciro, esse rei da Pérsia, ele foi abençoado por Deus para libertar o povo do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Ele não esquece de mim nem de você. Ele lembra toda hora, todo tempo, de mim e de você. Sabe que eu preciso. Ele sabe que eu sou frágil. Ele sabe que eu sou pó. Ele sabe que eu preciso aprender. E Ele espera que eu obedeça quando Ele fala. Deus sabe todas as coisas. Por mais que eu pergunte se Deus sabe da minha vida, eu nem começo a perguntar, porque Ele sabe. Diz já no Salmo 139, que antes de eu ser formado, Ele já sabe. E o homem muitas vezes tenta esconder. Eu posso esconder alguma coisa de alguém, mas de Deus, do meu Criador, jamais. Não consigo, não tem jeito. Ele foi o que me criou. Então Ele sabe quem eu sou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração. Queremos lembrar das Tuas misericórdias todo dia, todo tempo, todo instante. Não queremos esquecer da Tua bondade, porque o Senhor cuida
com tanto amor com cada um de nós. Queremos ser essa boa semente semeada nesta terra. Que nossas vidas reproduzam, ó Deus, a Tua verdade. Que nossas vidas reproduzam fielmente toda a Tua justiça, mas também toda a Tua misericórdia. Queremos crescer no entendimento. Queremos entender, ó Deus, a Tua grandeza, mas também o Teu grande amor. Olha para nós, Senhor. Nessa noite também, como o Senhor já está olhando. Se estamos aqui porque o Senhor quis, agradou o Teu coração a trazer-nos aqui. Por isso queremos Te agradecer por este amor. E ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada de luta que muitas vezes quase recuamos. Quase desistimos. Só não voltamos atrás porque o Senhor segura em nossa mão. Queremos Te agradecer, Pai, por esse coração tão amoroso por nós. Por essa graça abundante que pelo Teu Filho amado esteve nessa terra, buscando ensinar a Tua criação. Quem és Tu? De onde Tu vieste? Para onde Tu voltaste também, para junto do Pai? E quando o Senhor volta? Queremos Te agradecer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, por toda a Tua palavra, por todo esse tempo que passamos juntos, aprendendo, ouvindo a Tua voz, mas que o grito do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, ecoe e grite dentro de nós, sempre, Senhor, sempre, não só essa noite, mas amanhã, depois da manhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, quando estivermos nesta terra. Continua, Deus, a ensinar o nosso coração. Somos carentes, somos frágeis, às vezes debilitados, às vezes duro de coração, às vezes convencidos em nós mesmos. Mas tenha misericórdia. Não desiste de nós, não desista de nós. Nos ajude. Nós queremos Te honrar, queremos Te agradecer, queremos Te louvar cada dia mais. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja conosco nessa semana, nessa noite, nessa semana. Nosso trabalho, nossos desafios, nas lutas, nas escolas, nas viagens dos irmãos, nas empresas, no salário dos irmãos, nas finanças, nas propriedades dos irmãos, nos investimentos dos irmãos. Guarda, Senhor. Guarda. Tu és um Deus que tudo provê. Por isso prospera em cada um desses segmentos, dessas necessidades. Guarda nossas vidas. Mas que mais Te pedimos? Guarda o nosso coração para andar na Tua presença, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.